Então você tem um quadro de varizes, foi no cirurgião vascular e está preocupado com um quadro de trombose, ter uma trombose por causa das varizes. Será que você precisa preocupar com isso mesmo? Olá, eu me chamo Carlo Rachid, eu sou cirurgião vascular e aqui a gente vai discutir um pouco a respeito do que talvez seja a questão mais comum no consultório de um vascular, que é o quadro de varizes. O que são varizes? Varizes, na verdade, é uma denominação para qualquer tipo de veia que tenha uma dilatação. No caso das pernas, as veias acima de 3 milímetros são chamadas de varizes dos membros inferiores. Algumas vezes a gente tem também aqueles vasinhos mais vermelhos, fininhos, que não são tão dilatados, mas que também fazem parte deste quadro. E aí a gente tem o nome desses vasinhos de teleangiectasias. E associados tanto as varizes quanto esses vasinhos, a gente tem um grupo de doença maior, um quadro que a gente chama de insuficiência venosa. E o que causa as varizes? O que causa a insuficiência venosa? A gente sabe que a causa principal é genético. Na grande maioria das vezes familiar, onde a gente tem uma alteração de um gene e isso promove uma fraqueza da parede da veia. Então, para a gente poder explicar isso melhor, é interessante a gente entender como é que funciona. A gente já falou em um outro vídeo que existem artérias e veias, que as artérias são responsáveis por levar o sangue do coração aos órgãos e tecidos e as veias são responsáveis de pegar esse sangue da periferia e levar de volta para o coração para fazer a circulação. É interessante a gente entender o seguinte, o que faz o sangue circular na veia não é o coração. O que faz o sangue circular numa veia é principalmente o músculo. O que acontece? As veias elas ficam entre os músculos. E aí, principalmente na perna, toda vez que a gente movimenta, existe uma mobilidade muscular, existe um aumento do volume desse músculo e ele acaba apertando, ele espreme essas veias. E é assim que funciona o retorno venoso. E na perna, principalmente, essas veias têm válvulas. Essas válvulas, elas têm uma que a gente chama de uma abertura unidirecional, elas só abrem para cima. Então, toda vez que a gente movimenta, esse músculo aumenta de volume, aperta essa veia, joga o sangue para cima, essa válvula abre, esse sangue passa. E por causa da gravidade que ele deveria voltar, a válvula vem e fecha e não deixa ele voltar. E isso faz o retorno venoso, isso é o fluxo normal do sangue nas veias. O que é o problema de varizes? É então uma alteração genética, onde eu tenho uma fraqueza da parede dessa veia, e ao invés dela ficar sempre retinha e certinha, ela começa a dilatar. Quando ela começa a dilatar, aquela válvula que fechava bonitinha começa a ter um espaço no meio. E por esse espaço o sangue começa a voltar. Isso a gente chama de refluxo. O refluxo ele vai acabar forçando mais a veia para ela acabar dilatando. E essa dilatação, de uma maneira mais crônica, acaba levando ao inchaço da perna. A perna inchada é que dá dor. E é aí que começam os sintomas de varizes. A gente sabe que a principal causa é genética. Mas existe o que a gente chama de fatores modificáveis, que são outros fatores que irão fazer com o paciente que já tem uma predisposição, ele tem ainda mais risco de desenvolver o quadro de varizes. A primeira delas é a idade. Com o decorrer da idade, fica mais fácil acontecer esse processo. A segunda é a falta de atividade física. Qualquer processo que me faça diminuir a força desse músculo que promove a contração das veias, vai acabar ajudando para que essa veia se dilate. Outra situação é questões hormonais, por isso que geralmente varizes é mais comum nas mulheres, tanto no período de gestação, quanto no uso de anticoncepcional ou próprio ciclo menstrual. Ganho de peso é uma situação que também pode ajudar, assim como outros fatores, como ficar muito tempo parado, tipo de salto alto, inicialmente não ajudaria a formar as varizes, mas ajuda a promover o inchaço na perna e dor. E quais são os sintomas que a gente tem? Os sintomas, na maioria das vezes, vão estar associados ao inchaço da perna. Por isso que geralmente é pior ao final do dia, por isso que fica mais confortável às vezes quando a gente põe a perna para cima. Então a perna inchada, ela começa a ter desconforto. Aí é interessante a gente lembrar o seguinte, uma perna com varizes sempre vai estar inchada, mas uma perna inchada nem sempre é só por causa de varizes. A gente tem outros problemas também, tem um quadro que a gente chama de edema ocupacional, pode ter problemas cardíacos, questões hormonais, outras situações que também ajudam a promover o inchaço da perna e vão desenvolver sintomas associados. E quais são os outros sintomas que a gente tem? Além da dor, que é o principal deles, a gente tem um desconforto estético, por causa da formação das varizes mesmo, muitas vezes visíveis. A gente tem aqueles vasinhos que também são as telangiectasias, que também têm uma característica estética.
não vão influenciar diretamente nos sintomas de dor, no que a gente chama de queixas funcionais, mas influenciam muito no quadro estético. A gente pode ter uma sensação de parestesia, câimbras noturnas, desconforto enquanto anda, a gente chama de claudicação venosa. O paciente que anda muito, ele acaba sentindo uma perna mais pesada, mais desconfortável. E quais são os tratamentos que a gente tem? O tratamento de varizes, ele é baseado principalmente em duas situações. Ou quando o paciente tem uma queixa, ou quando que seja ela uma queixa funcional, sintoma de dor, um desconforto, ou quando o paciente tem uma queixa estética, que também é uma indicação para o tratamento. E aí a gente divide esses tratamentos em alguns grupos. O primeiro grupo é o que a gente chama de tratamento clínico. O tratamento clínico consiste em medicamentos e uso de meia elástica. E o objetivo desse tratamento é apenas tirar a dor. Não existem medicamentos que diminuem, que não deixam aparecer varizes, que vão regredir, assim como também a meia, hoje a gente sabe que só vai tratar os sintomas. Ela também não consegue ajudar na evolução do processo ou não consegue ajudar para que o quadro não se manifeste. Quando a gente pensa em tratamentos intervencionistas, onde a gente vai mexer, então a gente tem que entender também que são tratamentos reparadores. Não existe um tratamento que seja curativo. O que acontece é quando o paciente tem uma alteração mais significativa ou um sintoma, a gente trata as veias alteradas, sabendo que outras veias que já existem na perna vão substituir aquelas que eu retirei, e muitas vezes a gente retira ou seca essas veias, mas essas veias que vão substituir, elas têm as mesmas alterações genéticas e as mesmas predisposições para ficarem doentes. Então o tratamento intervencionista ele é reparador, ele melhora os sintomas, mas é importante que eu também tente evitar os fatores que pioram o quadro ou que predispõem ao quadro de varizes. Quando a gente pensa em tratamentos intervencionistas, aí existe uma ampla opção, que vai desde tratamento com aplicação convencional, tratamentos com laser, tratamentos com espuma, tratamentos com endolaser, que a gente faz cirurgicamente para tratar a safena, tratamentos com cirurgias para retiradas. Então, cada caso é baseado naquela queixa do paciente e na demanda que ele tem para atingir um resultado mais rápido ou para poder tratar aquilo que incomoda ele mais. E com relação aos exames, a gente costuma geralmente pedir o que chama-se de mapeamento venoso. É um ultrassom. Esse ultrassom vai poder me mostrar as veias mais profundas e se elas têm alterações, ou quais que são as ligações dela com outras veias do sistema venoso. E aí poder identificar quais são as causas que levam àquelas queixas do paciente. E para finalizar, é interessante a gente falar a respeito de uma pergunta que é muito comum dentro do consultório. Se varizes provocam trombose? Isso também já foi discutido no outro vídeo nosso a respeito de trombose e a resposta, mais uma vez, é não. Varizes como fator isolado não é risco de trombose. O paciente talvez tenha, é interessante a gente entender que o paciente tem mais risco de desenvolver um quadro de trombose quando ele trata do processo, quando ele trata da doença, do que necessariamente se ele não tratar. No entanto, os pacientes que têm outros fatores de risco, que têm outras predisposições, se eles tiverem um quadro de varizes, aí sim a gente tem um risco aumentado. Então, trazendo para a parte prática, é mais ou menos assim, o paciente tem um quadro de varizes sozinho, ele não vai ter problema, ele não vai ter um risco de desenvolver trombose. No entanto, ele vai precisar ser submetido a uma cirurgia maior, uma cirurgia ortopédica, de um período mais prolongado, que vai demandar um repouso maior, e ele tem varizes. Nesse caso, se a gente tratar as varizes antes dessa cirurgia ortopédica, a gente diminui a possibilidade dele ter uma trombose no pós-operatório. Agradeço a todos pela atenção e espero que tenha sido válido as informações.